É muito bom quando... Deus sempre faz isso, né? Mas é muito bom quando nós percebemos, reconhecemos que Deus ele atua de uma forma muito proposital. E eu percebi isso, reconheci isso hoje pela manhã, quando o pastor Ezequias deu a aula. E aí eu fui entender por que essa mensagem de hoje ela ficou para hoje, embora Deus a tivesse colocado no meu coração antes da outra que eu preguei na quinta-feira, mas o Senhor disse, segura, porque ela vai fazer um link com a aula que o meu servo vai dar aqui pela manhã, no início desse livro, Sexualidade Santa. E quando o pastor Léo fala agora, Senhor, que a mensagem ela entre no nosso coração, porque verdadeiramente, pastor Léo, a mesma palavra, ela é dada para um ambiente, seja esse aqui, seja no local de trabalho, mas a palavra ela não é absorvida da mesma forma. É impossível achar daqui que toda palavra que é pregada aqui, ela chega nos mesmos corações da mesma forma. Eu não sei se você já ouviu falar num adágio, num ditado. Obrigado, irmão. Obrigado, Deus abençoe. Que diz assim, que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol. Porque o material é diferente. A cera derrete, o barro endurece. E você vai lembrar da parábola, que não é a parábola das sementes, porque a questão ali não é a semente. A semente, ela é sempre a mesma, e é boa, porque a mensagem, ela é maior do que o mensageiro. Mas a questão é o solo. A questão é se é um solo pedregoso, se é um solo espinhoso, se é um solo raso, que pega rápido, mas não tem profundidade, ou se é um solo bom. Então, vai depender. Você não vai cair naquela conversa do outro irmãozinho que saiu do outro lugar, ou daqui e diz, poxa, a palavra hoje não foi boa. A mensagem hoje não foi boa. Você nunca vai ouvir essa pessoa dizer, o meu coração hoje estava duro. O meu coração hoje estava espinhoso. O meu coração hoje estava raso. Eu não entendi nada, eu não peguei nada, eu não aprendi nada. Embora o semeador jogou sobre o meu coração a mesma palavra que jogou sobre o coração do meu irmão e da minha irmã. E uma das coisas que faz com que a palavra não fixe é a distração. E a distração é um quesito chave que a gente vai também abordar hoje. Eu quero que você abra a sua palavra, logo mais, depois que a gente... Isso aí. Já tem ali o PJ colocou para a gente, antes mesmo de ler o texto, a grande ideia. Depois que a gente lê o texto, porque é um texto narrativo. Então, Josué 2, você lendo a narrativa, você já vai entender todo o contexto. Josué, capítulo 2, versículo 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que, esta noite, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram.
Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sion e Gog, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos, repita comigo, ouvimos, isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela vida de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem. E depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se, quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte. E ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num. E lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Como já foi lançado aí, a grande ideia é: a providência de Deus move a história para que a fé de seus filhos se manifeste de forma plena, e a graça salvadora alcance até os mais improváveis. Ok? Depois disso, a gente vai para o primeiro ponto, que eu quero que você leia comigo, e grave bem a palavra providência. A providência de Deus, que é a sua soberania intencional, dirige
todos os acontecimentos. Por que que eu fiz questão de colocar a soberania de Deus, que é a sua... a providência de Deus, que é a sua soberania intencional. Porque muitas vezes nós pensamos na soberania de Deus com aquele pensamento: Deus sabe de todas as coisas. Talvez você já tenha dito isso, já tenha ouvido. Não, Deus sabe de tudo. Não é só Deus sabe de tudo. A providência diz que Deus faz tudo. De repente eu tenho um corte profundo no braço, e aquilo está me doendo, está sangrando, e eu oro pedindo assim: Deus, entra com a sua providência. E na minha mente, Deus entrar com a providência é Deus curar, é Deus prover tudo o que eu preciso para curar aquele corte. Só que a providência, ela vai me dizer, ela vai me convencer que até o corte foi autoria de Deus. Deus não vai só entrar com aquilo que é para ajeitar o que eu quero. Deus vai entrar com aquilo que me fez sangrar. John Piper, ele tem uma definição longa de providência, que eu vou só fazer um recorte aqui. Ele tem um livro que é isso aqui, que fala só sobre a providência de Deus. A providência não só vê e sabe, ela age com propósito. A providência de Deus é a sua soberania com intenção, pela qual ele será completamente bem-sucedido na realização do seu objetivo supremo para o universo. Qual seria? O objetivo final de toda a providência divina é a glorificação de Deus, por meio do exultamento e da alegria de um povo redimido por Cristo Jesus. A providência de Deus é uma soberania que tem intenção. Deus, quando te colocou aí sentado, Ele... Não, Deus é soberano, eu nem queria vir, mas como Deus é soberano, meu irmão, Deus tem um propósito bem definido. Quando Deus te colocou naquele local de trabalho, Ele não tirou sorte, Ele não lançou sorte. Quando Ele te colocou nessa família, que talvez você diga: Regina, é problemática, Ele tinha toda a intenção. Eu estou aqui, né? Mas Deus é soberano. Meu irmão, Deus não é só soberano. Deus, Ele é dono de toda a providência. Tudo que Deus faz tem uma intenção. Os seus vizinhos, o seu trabalho, o seu olerite, o seu contra-cheque, a falta de um contra-cheque, tudo isso, Deus tem um propósito. Meus irmãos, se você pegar Josué 1, olha só o finalzinho de Josué 1, você vai acompanhar, eu vou ler a partir do versículo 18, de Josué 1. E eu vou passar para o início de Josué 3. Aí você observe, eu vou deixar o 2 de lado. Olha só, Josué 1,18. Todo homem que se rebelar, era o preparativo para eles entrarem, né? Josué ali, Deus passando as diretrizes. E as pessoas e os homens concordando com Josué. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar, será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele todos os filhos... Percebe que há sentido, se eu terminasse o capítulo 1 e fosse para o 3, mas Deus inseriu o 2. Na nossa visão, nem precisaria o 2, mas para Deus precisa. Porque Deus precisava falar para nós, falar para o povo sobre uma pessoa. Deus quis, dentro da sua providência, incluir nessa narrativa a história de Raabe. Deus quis fazer isso. Deus não é um observador da história, mas Ele é o autor que move todos os acontecimentos, mesmo que para nós
muitas vezes, não faça sentido. Josué, 40 anos atrás, ele já tinha estado ali. Estão lembrados que Moisés tinha chamado 12, mandado espiar a terra. É claro que 10 voltaram com um relatório totalmente desestimulador. Somente Josué e Caleb tiveram ali a coragem de dizer para Moisés que valeria a pena. E mais que isso, quando você lê o capítulo 1 de Josué, Deus já está ali com ele falando: eu vou te dar a terra. Onde você colocar a planta dos seus pés, e esse povo, eu vou te dar essa terra. Na verdade, Josué não precisava nem mandar os homens ir ali, 2. Ele nem mandou 12, porque ele sabe que quantidade não é o que está valendo. Moisés, 40 anos atrás, mandou 12 e não adiantou nada. Só 2. Então, já vou mandar só 2 mesmo? Porque, às vezes, não é a quantidade que vale, mas é a qualidade. Então, na verdade, 40 anos atrás, Josué já tinha feito esse percurso e Deus já tinha falado para ele: olha, Josué, a terra é sua. Vocês vão tomar posse. Humanamente falando, aqueles homens foram e entraram no texto, não há nenhuma conotação de que eles tivessem intenções escusas ao entrar na casa de Raabe, se bem que fica claro que era uma casa de prostituição. Talvez Raabe tivesse até outras mulheres ali, a seu serviço, a seu mando. Humanamente falando, esses homens entram num lugar onde provavelmente havia muita informação, as pessoas entravam, paravam ali, conversavam. Humanamente falando, pela providência divina, eles estavam entrando num lugar onde havia uma alma em que Deus já estava trabalhando. E algumas vezes Deus frustra os meus e os seus planos e não age da maneira como nós queremos, porque num lugar escondido, num lugar onde habitualmente nós não entraríamos, Deus tem alguém que Ele está trabalhando. Deus frustrou os planos de Paulo de ganhar a Ásia num determinado momento, porque tinha uma mulher junto com outras orando na beirada de um rio, sem uma igreja para se reunir. Aí Deus fala: Paulo, vai para Macedônia. Deus frustrou os planos de Paulo, porque havia naquela cidade uma menina explorada, abusada, endemoniada, que Deus queria livrar. Deus frustra os planos de Paulo de ir para a Ásia, porque havia um carcereiro que precisava conhecer a Jesus e ser salvo. Por que você está no lugar onde você está? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você tem aquela pessoa ou a outra como vizinho? Por que você mora no bairro onde você mora? Por que você conhece as pessoas que você conhece? Deus move a história. Deus move os acontecimentos. Deus será totalmente bem-sucedido nos seus intentos. Deus não é só o dono da soberania, Ele é o dono da providência. A soberania que é intencional da parte de Deus. E é claro que Raabe, ela precisa ali tomar uma decisão. O rei de Jericó, ele manda pessoas, emissários, para questionar ela, e ali Raabe tem que decidir. Se ela entrega, seria fácil para ela. Olha, tem sim. Irmão, o exército do rei chegaria ali tranquilo e tomaria aqueles homens. Mas Raabe tomou outra decisão. Aí você, na sua mente, você vai pensar assim: Raabe mentiu.
Sim. Uma das belezas da Bíblia, da Escritura, é que Deus não passa pano. Vou aproveitar a linguagem que o pastor usou de manhã. Ele não passa pano nos pecados dos seus filhos, nas questões erradas. Davi pecou. Davi mentiu. Raabe mentiu. Mas eu queria fazer um recorte aqui. E nesse recorte você vai pegar a sua Bíblia e você vai ir lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos é uma história que você já conhece. Capítulo 5 eu vou ler. E vem logo depois, o capítulo 5 vem logo depois que Barnabé, filho da consolação, ele vende uma propriedade e entrega todo o valor para a igreja, para os apóstolos. Um ato de generosidade. Barnabé era assim. Mas depois, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu também uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ficaram com uma parte, vamos levar só uma parte. Então Pedro disse: Ananias, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, se conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro também não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você mentiu não para homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E você sabe o restante da história, que ele cai morto e a Safira, a mulher dele, não sabia. Ela chega 3 horas depois. Aí Pedro faz a mesma pergunta para ela. E aí, é verdade que vocês venderam um campo? Sim, e nós vendemos por tanto. E a gente veio depositar tanto. E você sabe, Safira, por que você também mentiu? O seu marido foi morto há 3 horas. E o mesmo vai acontecer com você. Por que eu fiz esse paralelo? Porque eu quero olhar para a vida de Raabe como uma cananita que servia a Baal, que era prostituta, que não tinha a fé dos hebreus. Eu quero chamar, nesse momento, a fé de Raabe de uma fé incipiente, embrionária. Ela não tinha a revelação que eu e você temos. Ela não tinha a revelação que Ananias e Safira tinha. Porque já pensou, se vira moda, todo mundo que retiver um valor e, não, aqui eu vim aqui depositar, porque eu e a minha esposa, nós somos bons, então nós vendemos um campo Irmãos, ia sobrar pouca gente. Porque se Deus fosse ferir com morte todo mundo que retém oferta, retém dízimo, irmão, Deus é muito bom conosco. Deus é muito bom conosco. Então, eu quero fazer isso, por quê? Para que você não fique assim. A atitude de Raabe não é condição sine qua non para que nós venhamos a mentir. A mentira é pecado e o pai da mentira é o diabo. E Atos 5 prova isso. Mas Raabe, ela tinha ouvido alguma coisa. Ela está começando a trajetória dela. E é por isso que a gente vai para o ponto 2, que toma ali os versículos de 8 a 14. A fé salvadora. Por que eu fiz questão de a fé salvadora? Porque a fé, ela é dom de Deus. Vós sois salvos pela graça mediante a fé, e isso é dom de Deus. A fé é dom de Deus, mas em nós ela pode ter estágios de fé. Jesus olha
para aqueles discípulos ali na tempestade e diz para eles: homens de pequena fé. A fé pode ser pequena. Jesus olha para uma mulher que em algumas versões vai ser chamada de cananeia, como Raabe, ou Sírio-Fenícia. Se a gente for ver o tronco, ela também é, como Raabe, cananeia. Mas como ela tem uma filha que está enferma, Jesus diz para ela: mulher, olha, o pão é para ser dado não para os cães, mas para os filhos. Mas aquela mulher diz: olha, até das migalhas que caírem da mesa, eu como. O que Jesus diz para uma mulher sírio-fenícia, cananeia, não hebreia, não israelita, não da família do povo de Deus: mulher, grande é a tua fé. A fé é dom de Deus, mas você sabe que ela pode oscilar. Tem dias que você está voando. Tem horas que você coloca aquela camisa e vem para a igreja: posso ajudar? Tem alguma coisa para eu fazer? Quer que ajude no hino? Está faltando alguém no louvor? Tem limpeza para fazer? Tem obra para fazer? Tem escala de oração? Tem jornada de oração? Tem dia que a sua fé está assim. Tem dia que a sua fé coloca o seu celular no mudo. Eu não quero nem saber quem me ligou da igreja. Se ligarem da igreja, diga que eu não estou. Eu não posso somar, eu não posso ajudar. A fé é dom de Deus, mas ela tem estágios. Tem semanas que eu não vejo a hora de estar na casa de Deus. O segundo ponto é: a fé salvadora reconhece quem Deus é e o glorifica com as suas obras. A verdadeira fé não é apenas acreditar. Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem. Então, tem demônio que está num estágio de fé até mais avançado que muitos. Eles tremem e eles creem. Só que Oséias 6:3 vai dizer que nós precisamos conhecer o Senhor, só prosseguir em conhecer o Senhor. Eu vim no culto de domingo, bati o cartão, tá bom. Deus, pela providência, trouxe você aqui e aqueles que estão escutando ou vão escutar esta mensagem para dizer que não está nada bom. Nada bom. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Volta lá para Josué capítulo 2, que é o nosso texto. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, o versículo 8 diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhe disse: bem sei. Para os emissários do rei, ela disse: eu não sei. Para esses homens, ela diz: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. E vejam o verbo, olha só no versículo 10. Porque ouvimos. Aí mais para baixo. Também ouvimos. Versículo 11. Quando ouvimos. Raabe, ela dá um relatório para aqueles homens muito melhor do que o relatório que os 10 espias deram 40 anos atrás. Não, porque eles foram lá e viram, não, a gente não vai conseguir, porque é muito perigoso, e a gente parece gafanhoto perto deles, não adianta ir. Raabe diz: a terra é de vocês. O povo está com o coração derretido por conta das coisas que o Deus de vocês fizeram. É só vocês entrarem. Raabe teve mais fé do que muitos israelitas. Mas esse verbo, o ponto 2 dessa mensagem, é o coração da mensagem. Ouvimos. Raabe, ela ouviu
e confessou. Quando Raabe diz assim, olha o versículo 11. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Só aqui, com essa confissão, Raabe destrona 2 dos deuses cananitas. Porque os deuses de Canaã eram deuses tribais, territoriais. Eles agiam em determinados lugares e por determinadas causas. Baal era o Deus que, na visão deles, caminhava, cavalgava nas nuvens. E era responsável por mandar chuva. Azerá era a deusa que, através de prostituição, era a deusa da fertilidade. Azerá. Então, quando Raabe diz, o Deus de vocês é Deus em cima no céu e embaixo na terra, ela está dizendo, eu estou quebrando a minha aliança com Baal e com Azerá. A fé de Raabe, ela já vai tomando corpo. Então ela diz, eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Por que o ponto 2 é o centro da mensagem? Olha para mim. O que aconteceu na vida de Raabe aconteceu porque, ouçam isso, Raabe, ainda que num prostíbulo, eu não sei se você conhece alguém que visita prostíbulo, ou que exerce função no prostíbulo. Eu não sei se você conhece alguém que passa a noite numa boca de fumo. Eu não sei se você conhece alguém que você sabe que trama roubos. Mas Raabe, ali naquele lugar, ela foi exposta à palavra de Deus. Ela foi exposta aos feitos de Deus. Raabe diz, nós ouvimos o que o Deus de vocês fez. Nós ouvimos que o Deus de vocês abriu o mar. Nós ouvimos que o Deus de vocês livrou o seu povo do Egito. Nós ouvimos isso. Só que, como eu disse no início, o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Toda Jericó ouviu a mesma coisa, mas todos eles responderam com revolta, com medo, com pavor, com vontade de vingança, mas Raabe responde na esperança de ser salva por esse Deus. Aí eu faço uma pergunta, aqui eu e você nos expomos todos os dias. Porque nessa mensagem toda, a pergunta que Deus fazia no meu coração fervilhar era essa. Pergunte à igreja, aqui ela se expõe o tempo todo. E eu não vou entrar aqui em detalhes de briga, de Big Tech, de Meta, de Facebook, de TikTok, de processos de milhões. Onde CEO daqui, CEO dali fala, não, é verdade, quando nós construímos isso, o intuito era fazer com que todos ficassem viciados em tela. Talvez você já tenha visto um dos momentos ali que o Mark Zuckerberg fica meio tonto, porque se levanta ali uma mulher falando do que as telas causou nela. Irmãos, isso não adianta a lei, vamos fazer uma lei para a criança. A criança precisa aprender a que ela está exposta, em primeiro lugar, em casa. Quando a lei chegar, vai ser tranquilo para ela se submeter. Porque além das crianças, vai ter que fazer uma lei para os adultos também. Pastor, hoje aqui pela manhã,
na introdução do livro, falou, e eu teria aqui os minutos de pesquisa, mas para não errar, eu não vou dizer quantos minutos é preciso para um olhar ficar viciado em pornografia. E não pense você que pornografia na tela é coisa de jovem, é coisa de criança. Pesquisa a média de idade que a criança tem para acessar pela primeira vez pornografia. A média é 11. Tem mais e tem menos. Vicia. Raabe ouviu. O povo de Jericó também ouviu. Mas Raabe buscou. Porque os terrenos são diferentes, meu irmão. Agora, algo que nós precisamos fazer é nos expor. É nos expor a palavra de Deus em todo tempo. Você pode falar, Regina, eu estou perdendo essa guerra. Porque no meu trabalho... Regina, como é que eu vou chegar com um livro desse chamado Sexualidade Santa no meu grupo de trabalho onde só tem homem que faz piada o dia inteiro? Eu não vou ter como. Regina, como é que eu vou chegar no meu trabalho e colocar um livro desse no meio, na mesa e falar, não, nós estamos na nossa igreja. Eu tenho medo de ser achincalhado. Porque o medo virá, sabe por quê? Por conta daquilo a que nós temos sido expostos. Dependendo daquilo a que nós estamos sendo expostos, nós ficamos covardes. Covardes. É tanta exposição, é tanta loucura, que eu não consigo dizer em quem eu creio mais. Vou fazer a pergunta novamente. A que você tem exposto os seus filhos? A que você tem exposto os seus olhos? Quando Jó vai fazer a sua defesa, no capítulo 31, ele diz, eu fiz aliança com os meus olhos. Como eu poderia cobiçar uma virgem? Os seus olhos têm aliança com o quê? Ou com quem? No que você não para de pensar o dia todo? É disso que você tem se alimentado. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz, se o teu olho te fizer pecar, arranca. O que Deus, ou de onde Deus está falando que você precisa sair hoje? Qual é o aplicativo que você precisa desinstalar hoje? Qual é o filme, a série, que não está te fazendo bem, está te fazendo viajar? Mas você se expõe. Você se expõe porque é uma plataforma baratinha, com outra baratinha, com outra baratinha. Mas que vai custar caro, no final das contas. Qual é o teu primeiro pensamento quando você acorda? O que você pega primeiro? O que aquela luzinha faz acesa quando todo mundo vai dormir? O que você vê quando os teus filhos não estão mais perto? Quando a tua esposa dorme? Quando o teu marido viaja? O que você vê? A que você se expõe? Todas as quintas-feiras, Deus nos traz aqui para nós ficarmos expostos à palavra. Todo domingo pela manhã e domingo à noite, o Senhor nos traz aqui para que nós fiquemos expostos à palavra. Eu preciso falar isso, Deus falou comigo. Eu preciso, Débora, ficar exposta. Eu preciso o tempo todo. E aqui eu tenho duas testemunhas. Às vezes, eu preciso da palavra de Deus. Os meus olhos precisam pairar sobre a palavra de Deus. Porque quem aqui é melhor do que Raabe? Quem aqui pode dizer que teve um passado melhor do que o dela? O fato daquela mulher, numa casa de prostituição, num dia, eu não sei que dia, eu não sei quem entrou lá, eu só sei que alguém entrou e falou do que Deus faz na vida do seu povo.
agora de alguém que precise ser exposto à palavra de Deus. Talvez você lembre agora de uma menina, de um rapaz, de um parente, de um amigo, que ele precisa ser exposto à palavra de Deus. Mande versículos, convide, fale. Vez por outra, eu desço do ônibus da minha casa e eu vejo dentro de um bar escuro, onde é o tempo todo bebida, eu vejo lá um rapaz que eu praticamente tomei no colo, que eu vi crescer, e hoje ele usa, ele trafica, hoje ele tem a sua configuração totalmente distorcida por essa vida. E ele sempre fala, ele me vê e fala: tia Regina, e eu digo: Deus te abençoe, eu preciso expor esse menino à palavra. Ainda que na maneira como ele está, ele não entenda, mas ele precisa ouvir pelo menos: Deus te abençoe. Não esquece do que ele fez na tua vida. Qual é a Raabe que precisa da tua oração hoje? Que precisa que você fale com ela. E Raabe é só uma figura aqui, pode ser ele, ela, eles. Raabe ouviu. Raabe foi exposta. Amados, abre a sua Bíblia em Jeremias 36, eu vou ver. Você vai ver comigo, Jeremias, capítulo 36. Deus está mandando um recado para Judá. Aprume-se, se arrume. Jeremias está preso, ele manda Baruque lá levar uma carta, um rolo. Os governantes tremem diante do que Deus fala. Eu não sei se você ainda treme diante daquilo que Deus fala. Eles tremem. Aí o rei, rebelde, que não quer ouvir, porque o seu coração é o barro que o sol endurece, e não a cera que o sol derrete. Eu vou para encurtar a história. Depois que a carta passa por todo mundo, o rolo passa por todo mundo, e todo mundo treme diante do que Deus fala. Olha o que o rei faz. Jeremias 36, versículo 22. Jeremias 36, versículo 22. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante deles tinha um braseiro aceso. Sempre que Geudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, que era a palavra de Deus, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo do braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. O que eu e você fazemos diante da palavra de Deus? O rei: estou bem, não preciso. Olha a ousadia. Toda vez que uma parte do rolo era lido, ele cortava com um canivete e lançava no fogo. Será que há isso em nossos dias? Talvez não com um canivete. Talvez não lançando num braseiro. Mas quando eu desprezo a palavra de Deus, eu estou fazendo como o rei Joaquim, que não teve mais descendência, porque o Senhor disse que não haveria por conta disso. Ele foi exposto à palavra de Deus. Você voltando lá, antes de você chegar em Josué, você tem Juízes. Você tem Juízes, capítulo 16. Eu quero falar algo para você. Você conhece a história de Sansão? Nazireu, consagrado, juiz, cresceu ali com o seu pai, a sua mãe, incutindo toda a palavra de Deus. Só que você sabe que Sansão, ele
para rimar com o nome dele, Sansão foi um vacilão, né? Casou com quem não devia casar, tocou no que não deveria tocar, foi às festas que não deveria ir. Sansão achava que estava assim, né, na crista da onda. Só que os filisteus fizeram ele de bobo, as mulheres o enganavam, até que Dalila dá o golpe de misericórdia e ele entrega o que ele não poderia entregar, o seu chamado, aquilo que Deus havia feito na vida dele. Você sabe que corta o cabelo, Dalila entrega ele para os filisteus pegam ele, e no determinado dia, para se divertirem, o texto é claro, no templo do deus Dagon, os filisteus falam assim: tragam Sansão para que a gente se divirta. Sabe o que o mundo quer fazer com um cristão que entrega assim de bandeja aquilo que Deus deu para ele? Fazer ele de chacota, de palhaço, de bobo. Às vezes pensa que, não, eu estou lá, pastor Léo. O pessoal me botou no grupo, até de WhatsApp deles. Estou lá é divertido. E eles furam, vazam os olhos de Sansão. Sansão é feito de palhaço. Depois de ter tudo, ele é feito de chacota, de palhaço, dentro do templo do deus Dagon. Só que, por que eu e você precisamos estar expostos à palavra e expor crianças, adolescentes, jovens, adultos, à palavra de Deus? Porque eu não sei o efeito que isso pode fazer na vida dele e dela daqui a algum tempo. No capítulo 16 de Juízes, a partir do versículo 28, tem algo. Sansão estava preso com os olhos furados, cego. O cabelo já tinha começado a crescer. Ele percebeu que Deus estava devolvendo um pouco da sua força. Sansão, eu ouso a crer que ele sabia que era o último dia de vida dele. Sansão faz o seguinte: depois de ter vacilado muito com Deus, de ter errado muito com Deus, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as colunas, porque ele pediu para ficar entre duas colunas. Abraçou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo de Dagon, e fez força sobre elas, com a mão direita, e com uma, e com a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que daqueles que ele havia matado durante toda a sua vida. Eu e você não sabemos o que uma Raabe da vida pode fazer num determinado dia, ainda que seja a sua última oportunidade de vida. Eu e você somos instrumentos, ouça isso, eu e você somos instrumentos de Deus para dar às pessoas a oportunidade de que, ainda que no último dia de vida, elas clamem: Senhor, lembra de mim. Raabe disse para aqueles espias: quando vocês forem, vocês voltarem, lembre da minha casa, do meu pai. Ela não era casada, você vê que ela pede pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Lembre de mim. Aí você vai lembrar
de um ladrão. Porque Paulo vai dizer que no reino de Deus não entra ladrão, mas entra ladrão arrependido. Então Jesus foi crucificado entre dois ladrões. O mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Um dos ladrões falou: o que você está falando aí? Fica quieto, a gente vai morrer mesmo. O outro diz: nós vamos ser crucificados e mortos por aquilo que nós cometemos. Mas este, apontando para Jesus, é inocente. Porque Jesus, antes dessa fala, Jesus tinha dito assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No último dia de vida, aquele ladrão ficou exposto a essa frase de Jesus. Mudou a sua eternidade. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje, você vai estar comigo no paraíso. Aqui você tem sido exposto. Como derradeiro exemplo desse ponto, pela manhã o pastor Ezequias falando sobre o Christopher Young, é chinês, né? Não posso gastar meu mandarim. O pastor Christopher, ele foi preso com HIV, foi preso por tráfico de drogas. Isso, o autor desse livro que nós estamos estudando. Você vê por que a história dele linka com a história de Raabe? Ele foi preso e se deitou no beliche da prisão. Quando ele se deitou, ele olhou para o beliche de cima. Estava escrito assim: quando você se sentir entediado, leia Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. São pensamentos de paz e não de mal. Porque ele foi exposto uma única vez a um único versículo. Deus trabalhou no coração dele para que ele amasse a palavra e construísse, debaixo da graça de Deus, um ministério que abençoa vidas. Um versículo pode mudar a vida de uma pessoa. Quando foi a última vez que você disse um versículo para o seu colega de trabalho? Onde você orou de verdade com seus filhos antes da refeição. Aqui os seus filhos estão expostos quando você conversa com seu cônjuge. Aqui a sua família está exposta quando você está com raiva. O que eles ouvem quando você está com raiva? Quando você está irado? Quando você está frustrado? O que eles ouvem? Aqui você está expondo eles. Você está se expondo a quê? Dia após dia. Um versículo mudou a vida dele. A gente vai para o ponto 3. A graça de Deus guarda e transforma o pecador arrependido. Vamos lá para o versículo, voltando agora para Josué 2, a partir do versículo 15. Josué capítulo 2. Então ela os fez descer por uma corda e pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre uma muralha. As muralhas de Jericó eram largas, a ponto de casas serem construídas sobre elas. Aí você vai para o versículo 17. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em casa seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua família e a família de seu pai.
É claro que quando nós ouvimos falar sobre esse cordão escarlate, não há como não nos lembrarmos de várias pregações, ministrações, que já ouvimos, com esse cordão fazendo alusão ao Cordeiro, ao sangue de Jesus. Mas eu quero aqui tomar esse cordão como um sinal de proteção, porque Raabe havia lido, lembra? Ouvimos sobre como o Deus de vocês os livrou do Egito, fazendo-os atravessar. Se Raabe teve acesso a esse registro, antes deles atravessarem o mar, houve um episódio dos primogênitos. A casa que tivesse nos seus umbrais o sangue do cordeiro, o anjo da morte não passaria por ali. Raabe recebeu uma marca de proteção. Todo cristão temente a Deus, que nutre no seu coração a fé salvadora, recebe um sinal de Deus. Eu não estou falando sinal de que vai livrar das aflições dessa vida. Não. Vai ser um sinal de que nós somos e seremos livres do juízo de Deus. Porque olha comigo, essa narrativa que nós lemos é uma narrativa que é uma sombra, é parte da grande história da redenção de Deus. Se Gênesis é a criação, se Êxodo é a saída, Josué é a conquista da Canaã terrena. Isso aqui, essa história, é um retrato, é uma sombra da história de um Deus que cria, que sustenta no deserto e que leva para Canaã celestial. É isso que Deus vai fazer conosco, com aqueles que têm o sinal. Porque a graça de Deus guarda e transforma. Quando você vai ler em Josué 6, qual é a ordem de Josué? Acabem com tudo, eliminem tudo. Mas aquela casa onde tem um fio, um cordão escarlate, poupem aquela casa e tudo que está dentro dela. Era a casa de Raabe. Era a família de Raabe. Canaã, Jericó, estava sob o juízo de Deus. Mas Deus tem os seus. Deus tem os seus. Mas a graça de Deus, ela não só guarda, ela transforma. Mateus 1, versículo 5. Você, nos estudos, nas pregações de quinta-feira, você já ouviu isso aqui, você só vai ouvir de novo. Olha Raabe aqui, Mateus capítulo 1, verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A graça salvadora transforma. Sabe quando você lê a história de Ruth e você fica encantado com o comportamento de Boaz? Boaz é um cavalheiro. Boaz é o famoso gentleman. Boaz honra Ruth. Boaz é um homem honrado. Boaz até fala para Ruth, olha, tem um outro resgatador que tem o direito sobre você antes de mim. Se ele abrir mão de você, eu te resgato. Com quem Boaz aprendeu isso? Boaz deu uma oportunidade para Ruth, para Noemi também, porque ele conhece bem a importância de dar uma segunda chance a alguém. Raabe foi transformada a ponto de dar essa educação para Boaz. O que será que um menino pode aprender com uma mãe que foi prostituta?
ele pode aprender a ser um homem honrado. Raabe casou com Salmão, um dos príncipes da tribo de Judá, porque Raabe foi incluída no povo de Deus. Toda Jericó foi exterminada. Raabe foi incluída. Efésios capítulo 2, a partir do 12. Antes vocês não eram, agora vocês são. Olha a história da redenção. Antes vocês não eram, mas porque vocês ouviram, creram e confessaram, agora vocês são. Toda a história de Deus levando o seu povo para o lugar que Ele quer, tem sempre um rio. A gente até já canta aqui, né? Sim, na cruz, sempre me glorio e descanso em salvo além do rio. Esse hino é uma verdade. A salvação é a passagem do rio. Aí eu lembrei e peço licença ao pastor Ezequias para citar as Crônicas de Nárnia. De uma cena que foi a cena que mais me tocou em toda a série das Crônicas de Nárnia. Você sabe que Aslan representa Cristo. Aslan, o grande leão, é Cristo. E no Peregrino da Alvorada, tem um personagem que eu gosto muito, que é o Rip-Chip, o ratinho. Uma figura improvável a quem atribuir coragem. Geralmente a pessoa fala, você é um homem ou um rato? No sentido de dizer, você é covarde. Mas o Rip-Chip, quando ele termina a sua jornada, ele chega perto de um mar, igual o Rio Jordão. Porque o Rio Jordão, assim como o Mar Vermelho, Deus secou as águas para que o seu povo passasse. Rip-Chip fala para o Aslan assim, meu Senhor, desde a minha tenra idade eu tenho um sonho, conhecer o teu país. Aslan diz para ele, o meu país é para aqueles de coração nobre. Ele tira o chapéu, ele tira a espada, porque Rip-Chip fala assim, para onde eu vou eu não preciso mais disso. Para onde você vai, se você creu e confessou, você não precisa mais de espadas, de armas, de brigas, de disputas, de telas, de likes, de aprovação. O ratinho tira o seu chapéu, tira a sua espada, monta no seu barquinho e atravessa o rio para o país de Aslan. Essa é a cena que mais me emociona, porque é a nossa história. Uma vez, se o pastor Ezequias, eu creio que ele está ouvindo, uma vez eu falei assim para o pastor Ezequias, sobre essa cena. Pastor, naquele dia eu quero ter a coragem desse ratinho, de deixar tudo e atravessar o rio. De deixar tudo e atravessar o rio. Essa história aconteceu porque Raabe foi exposta à palavra de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Raabe agora é uma pecadora arrependida, integrada à família da fé. E eu preciso fazer algo, eu preciso pedir para que você se levante. Fique de pé. Eu vou pedir para que o PJ coloque na tela a grande ideia, a ideia central.
A providência de Deus move a história para que a fé de seus filhos se manifeste de forma plena e a graça salvadora alcance até os mais improváveis. Seja Raabe, seja o pastor Christopher, seja alguém que está no teu coração. Eu quero, em nome de Jesus, pedir para que se você, para que se você tem alguém que está lá dentro de algum lugar, onde você diz, não, ninguém entra lá, a palavra não entra lá. Eu quero dizer que a palavra, Deus moveu a história, para que a palavra de Deus entrasse naquele prostíbulo e Raabe fosse salva. Eu quero te convidar nessa noite para orar por essa pessoa. Eu quero te chamar para que você venha aqui na frente, para que você ore. Se você tem uma Raabe presa, se você tem alguém, eu quero pedir para que o pastor Léo, ele venha aqui, ele esteja aqui conosco. Eu quero pedir para que você fique aqui, tome aqui à frente, porque às vezes o corredor impede, inibe de alguém vir. Fique aqui. Eu não vou descer porque eu estou aqui agora. Mas alguém que precisa que a palavra de Deus toque no seu coração. Alguém que ainda no seu último dia de vida, como Sansão, diga, Deus, tenha misericórdia de mim, perdoa. Alguém que como Raabe diga, eu estava no bar, mas eu ouvi. Eu estava no tráfico, mas eu ouvi. Eu estava numa zona de prostituição, mas eu ouvi. Eu ouvi que Deus é Deus no céu e é Deus na terra. Eu ouvi que não há Baal, que não há Azerá. Eu ouvi. Porque a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Raabe ouviu. E eu creio, meus irmãos, eu creio que a palavra de Deus não conhece barreiras, não conhece fronteiras. Não há leão de chácara, de boate que possa impedir a palavra de Deus de agir. Coloque essa pessoa, talvez possa ser você. Talvez você, Deus, eu preciso me livrar dessas telas. Deus, eu preciso me livrar desses vídeos. Deus, eu preciso me livrar desses desejos equivocados, distorcidos. Eu preciso, Senhor. Por favor. Eu vou pedir para que o pastor Léo ore. Eu vou descer com a minha mão sobre o meu coração para orar por aquele rapaz dentro daquele bar. Para que ele relembre a palavra de Deus. Ó Deus, nosso coração está, ó Pai, quebrantado pela Tua palavra. Ó Deus, quebrantado pela Tua palavra, porque só ela pode fazer, ó Deus, mudanças radicais no nosso coração, na nossa vida. Ó Deus, só a Tua palavra pode transformar, ó Deus, o homem, restaurar a imagem, ó Pai, e o propósito pelo qual o Senhor nos criou. A Tua palavra que é considerada loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Deus, faz, ó Pai, com que a Tua palavra, ó Deus, toque o nosso coração todos os dias. Para isso, ó Pai, precisamos abrir mão, ó Deus, de muita coisa. E eu quero, ó Pai, orar nesse sentido também, que nessa noite, ó Pai, saiamos daqui, ó Deus, com, ó Pai, clareza na nossa mente de que nós precisamos abandonar, ó Pai, aquilo que não tem nos levado para perto de Ti. Aquilo que não tem nos levado para a exposição da Tua palavra.
Ó Deus, não permita que sejamos crentes raquíticos, ó Pai, no conhecimento bíblico. Tenha misericórdia da tua igreja, das nossas vidas. E se há ainda alguém no nosso meio achando que essa palavra não é para ele, quebranta nessa noite. Essa palavra é para todos nós. É para todos nós, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. E, ó Deus, tenha misericórdia desses que estamos colocando agora diante do Senhor. De homens, de mulheres, de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, colegas de escola. Meu Deus, homens e mulheres que precisam estar expostos à Tua palavra. Que a primeira experiência que eles tenham, ó Pai, é, ó Deus, a nossa própria vida. Que eles possam nos ler, ó Pai, e ver de que ali há um homem, uma mulher que teme ao Deus Todo-Poderoso. E a partir disso, ó Pai, eles sejam aguçados a entenderem e, ó Pai, compreenderem e buscarem, ó Deus, o Deus de toda a salvação. Que possamos nos santificar a cada dia, meu Deus. Ó Deus, por vezes está faltando santidade no nosso coração, no nosso meio. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Alcança aqueles que o Senhor quer alcançar através da vida do Teu povo. Nós somos aqueles que vamos levar o Evangelho. É a grande comissão que o Senhor nos deu, Pai. Se não temos praticado a grande comissão, tenha misericórdia de nós. Muda a nossa vida, Pai. Muda a vida daqueles que conhecemos. Muda a vida desses que estamos apresentando diante do Senhor nessa noite. Faz uma obra transformadora. É o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. Volte para o seu lugar, crendo que a palavra de Deus é poderosa. E vamos cantar, vamos adorar esse Deus maravilhoso. Agora nesse último louvor. Mas com o coração quebrantado, com o coração pulsando de desejo, de vontade, de adorar esse Deus mais do que nunca, de ver para Ele mais do que nunca, de ser santo como Ele quer que sejamos santos. Vamos fazer isso nessa noite. Que está ali na nossa rua, mais especificamente ao lado da porta da nossa casa. Ele fica entre a porta da nossa casa e em frente à creche. Nós descobrimos que aquele homem tem uma família ali, mas ele não quer. Ele não quer viver com a família. A família fez para ele um quarto com banheiro porque ele é alcoólatra. E ele quer continuar naquela vida. Ele é todo desfigurado. Todo desfigurado. Você olha para ele, ele parece aquele pessoal na Índia. Aqueles mendigos da Índia, que ficam sentados pegando esmolas. Tem um nome, né? E eu perguntei ao Senhor, Regina, Senhor, por que esse homem está aí? Ele está sempre bêbado. E aí o Senhor falou isso comigo. Ele está esperando você falar com ele. Aquilo que Deus falou nessa noite, testificou. Existe alguém que você precisa falar. Talvez você esteja orando para essa pessoa sair de perto de você. Mas ela está perto porque você precisa falar. Você conhece o nome que é sobre todo nome.
o nome que há poder, o homem que transforma, o nome que transforma, você conhece. Então, eu vou sair daqui e eu vou ter que falar algo para esse homem. Vou orando daqui até minha casa. Eu tenho certeza que você também tem alguém. Vá orando, pedindo que o Espírito Santo de Deus revele. Coloque a palavra na tua boca, a palavra diz isso. Abra a boca, o Senhor vai colocar a palavra. Vamos cantar esse louvor? Não há outro nome igual ao nome do nosso Jesus. Invencível reinando está.
Senhor. A tua igreja em marcha declara: tu és o único, só tu tens o poder. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o rei chegou. Cante, igreja, cante. A luz do mundo, oh, aleluia, nos alcançou. Não há, não há. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível. Reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Nós não somos daqui, amém? Nós somos de Jesus, amados. Isso nos emociona demais. Porque nada do que dizem sobre nós, a não ser aquilo que Deus diz, é verdade. Você não precisa viver mais escravo do pecado. Cristo já nos libertou. Você vai ter uma semana, eu não sei, talvez seja difícil para você, mas lembre-se, erga os olhos, porque Jesus já veio. Erga os olhos, porque Ele morreu na cruz, ressuscitou. Erga os olhos, porque Ele vai voltar para te buscar. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito no nosso coração nessa noite. Obrigado porque, ó Deus, todo poder foi-lhe dado no céu e na terra. Não há poder compatível ao teu. O Senhor é todo poderoso. E, ó Deus, por o Senhor ser todo poderoso, as nossas vidas estão nas tuas mãos. E, ó Deus, nós não aceitamos, ó Pai, muitas vezes a miséria do nosso coração, porque nós já fomos libertos dela. Toma a nossa vida, Pai. Toma a nossa semana, meu Deus. Ela é Tua. Dirija-nos, ó Pai, segundo o Teu Espírito Santo, que é como um vento que nos leva e nós não sabemos para onde. Mas nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, obedecer a Tua palavra. Viver para o Senhor em obediência. Converta-nos todos os dias, ó Deus, à Tua palavra. A comunhão com o Senhor. Ó Deus, por favor, rompa nessa noite, meu Deus, com uma vida, ó Pai, que esteja aquém daquilo que o Senhor nos criou para ser. Vá quebrando cadeias, Pai, grilhões, amarras. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor pode mudar realidades hoje, agora, nesse momento. O Senhor pode todas as coisas. Pode, Senhor. Trabalha nas nossas vidas, trabalha na vida dos nossos filhos, ó Pai. Os nossos filhos são do Senhor, Deus. Ajuda-nos a encaminhá-los à Tua palavra, por favor.
Despede, ó Pai, o teu povo nessa certeza de que nós estamos juntos e, sobretudo, nós estamos diante do Senhor, dos olhos que tudo vê, que está direcionando toda a história e que está cuidando dos nossos corações o tempo todo. Obrigado, Pai. Toma-nos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente. Estaremos à porta para cumprimentar você. Deus abençoe a sua vida. E que quinta-feira estejamos juntos. A dinâmica da igreja durante a semana. Vamos participar, vamos estar juntos. Precisamos estar juntos mais do que nunca. E o caldo, tá? Não vai embora. Temos caldo de mocotó e ervilha também.